O que podemos aprender com Sísifo, uma das figuras mais interessantes da mitologia grega, o também conhecido rei do Corinto? Esse cara chama-se Sísifo. E hoje a proposta aqui é trazer uma reflexão, aliás, três importantes insights que eu tirei a partir dessa história aí de Sísifo e eu quero compartilhar hoje com você líder, com você colaborador, para que você possa usar de aprendizado ou de reflexão também essa história na sua vida e na sua carreira, tá bom? Então, eu vou começar contando essa história do Sísifo, né? Que era tido como um dos homens mais espertos que existiam ali nessa época do rei do Corinto, né? Ele era o rei do Corinto e muitas pessoas o procuravam para resolver alguns problemas e ele sempre tinha ali uma artimanha, uma solução para isso. A grande questão, né, dele é que por conta da sua astúcia, né, ele acabava se envolvendo em outros problemas, ou seja, ele resolvia um problema, mas acabava gerando tantos outros por não pensar adequadamente antes de agir, provavelmente, né? Eu vou deixar a reflexão um pouco mais para o final, então vamos lá. Então, por sua astúcia, provavelmente por conta dela, ele acabava se envolvendo em situações muito complicadas, né? Ele resolvia um problema e acabava gerando tantos outros aí para solucionar. Certa vez, ele descobriu que a filha do rei dos rios havia sido sequestrada. E ele, por acaso, ele tinha visto esse sequestro acontecer, sabe? Ele viu que Zeus, né, na personificação de uma águia, tinha participado desse rapto aí de Enia, acho que era Enia, acho que esse é o nome da mulher. Egina era o nome da mulher. Egina. Então Zeus raptou Egina, que era a filha do deus dos rios. E o deus dos rios foi procurar Sísifo, né, pra ele ajudar nessa questão. E ele sabia, né, porque ele tinha visto essa personificação dos Zeus em formato de águia, sequestrando aí Egina, que era filha dos deuses dos rios. E aí ele disse o seguinte: eu te ajudo, mas somente se você me ajudar, porque ele estava passando lá por uma situação de seca nas terras dele, e ele falou: se você me der uma fonte, eu te ajudo dizendo para você onde é que tá sua filha. E aí o pai estava desesperado, foi lá, cedeu a essa negociação e deu a fonte aí para Sísifo, né? E ele acabou entregando que Zeus tinha raptado a filha dele. Acontece que Zeus ficou muito bravo com essa delação aí do Sísifo e mandou a morte buscar ele e levar pro inferno, né? Ele, muito astúcio, recebeu a morte, começou a conversar com ela, começou a elogiar sua beleza e se ofereceu para enfeitar o pescoço dela com um colar. Acontece que esse colar era uma coleira que prendeu a morte durante muitos anos aí. E acontece que durante muitos anos ninguém mais morreu, porque ele acabou, né, aprisionando a morte, então ninguém mais morreu. Ele conseguiu enganar a morte ali pela primeira vez, se livrou da morte, mas ele gerou outros problemas para ele por conta disso. Ele gerou problema com o deus das almas, que não tinham mais alma nenhuma para receber, com o deus das guerras, que precisava, né, das almas, né, ceifadas na guerra para poder ganhar as batalhas, enfim, chegar a um consenso entre as guerras. Então, Sísifo acabou gerando vários outros inimigos por conta dessa ação dele, sem um planejamento provavelmente adequado com relação a isso. O rei, né,
do inferno, né? Enfim, que reina sobre as almas no mundo lá de baixo. Quando ele ficou sabendo de tudo isso, ele mandou salvar, libertar, né, a morte e levar Sísifo para o inferno. Acontece que quando ele foi se despedir da esposa dele, Sísifo secretamente pediu para ela o seguinte: não enterre o meu corpo. Fez esse pedido para ela. E aí ele chegou lá no inferno. O que ele fez? Ele começou a reclamar também é conhecido como Plutão ou Hades, né? O rei da morte que reina no mundo inferior, né? Ele começou a reclamar para ele sobre a falta de consideração da esposa dele, que não tinha cumprido com os rituais fúnebres, né? E ele implorou ali para Hades deixar que ele voltasse à Terra para se vingar dessa esposa, porque ela não tinha cumprido esse ritual. E o cara deixou ele voltar. Quando ele pegou o corpo dele de volta, ele acabou, é claro, fugindo e não voltou de volta pro inferno. Ele fugiu com a esposa dele e ele enganou a morte pela segunda vez. E viveu durante muitos anos aí escondido, né? E acabou morrendo de velhice. Mas isso foram muitos e muitos anos. Deuses viviam muitos anos, imagina quantos anos ele acabou aí passando por enganar a morte e se escondendo, né? Até que ele morreu por velhice e chegou lá no inferno, até por conta de tudo que ele já havia feito, né? Não teria outro lugar para ele ir. Quando ele chegou lá, Hades tinha preparado um castigo para ele. E ele foi condenado a carregar uma pedra para o resto da eternidade, montanha acima. Então, todos os dias ele carregava uma pedra, empurrava essa pedra montanha acima, e antes dessa pedra chegar no cume, no topo, ela voltava novamente para baixo, fazendo com que ele tivesse que recomeçar o trabalho dele novamente, assim para toda a eternidade. Esse foi o castigo de Sísifo, e ele passou a eternidade dele empurrando essa pedra. Antes de chegar no topo, ela voltava morro abaixo. E é por conta disso que o trabalho que a gente faz, o trabalho que às vezes a gente considera esforços inúteis, são considerados trabalho de Sísifo também, por conta dessa história toda aí de Sísifo. O que eu quero trazer é uma reflexão, 3 visões aí que eu tive a partir dessa história do Sísifo. A primeira delas é que ele era um cara muito persuasivo, né? Ele errava um monte e as pessoas ainda continuavam acreditando nele. Então, ele, por exemplo, né, quando ele já havia enganado a morte uma vez e ele conseguiu sair do inferno para voltar para a Terra, contando ali uma historinha, ele conseguiu voltar para lá e enganar a morte pela segunda vez por conta desse crédito que foi dado a ele, né? Agora, quem tá errado nessa história de ficar dando crédito, né? Será mesmo que é ele por enganar, ou as pessoas que são boazinhas demais por aceitar, né? Apesar dele estar ali mentindo sobre aquilo, as pessoas ainda aceitarem essas mentiras. E a reflexão que eu trago aqui, olhando para o papel da liderança, é no sentido de líderes que às vezes dão feedback para os seus colaboradores, saem de repente das reuniões pensando, agora ele vai mudar. Agora eu sinto que ele vai aplicar aqui o que a gente está combinando dentro dessa sala de reunião e vai trazer resultados diferentes para ele, para sua vida e para sua carreira. E aí você confia mais uma vez e continua sendo enganado por Sísifo, né? Ou melhor, continua se frustrando
dentro dessas ações. Isso para o papel da liderança. Para o papel do colaborador, é o quanto você de fato consegue enxergar os seus pontos falhos e refletir sobre os feedbacks que você recebe, ou talvez você não receba, mas o quanto você procura também esse feedback, caso ele não venha até você, para que você mude os pontos que você precisa, né? Para que você melhore isso e que você não tenha essas inconsequências, né? Por agir, de repente, de forma mediana, de forma medíocre. E aí fica ali. Isso, nesse sentido, a gente tem pessoas que nunca saem de determinados cargos. Elas ficam ali sempre num papel de júnior e ela não sabe nem o que lhe acontece, né? O que falta para ela dar os próximos passos, porque ela não tem essa clareza e também ela não busca ter essa clareza junto à liderança. E às vezes a liderança também não é proativa o suficiente para dar isso. Ou então ela até faz, como eu disse, às vezes ela até fala o que precisa ser feito, mas esse colaborador não tem energia para mudar e para traçar esse plano e mudar a partir de então. Essa é a primeira reflexão que eu trago dessa história, o primeiro olhar para essa história, comparando ela com o universo corporativo, né? O segundo olhar é claramente perceptível em todas as ações de Sísifo a falta de planejamento, a falta de uma estratégia que olhe para o todo, que construa uma visão globalizada. E quando a gente está falando aqui da liderança, é o quanto as ações, os projetos têm essa visão globalizada, o quanto a equipe que você tem o know-how de ter essa visão mais globalizada e abrangente com relação ao todo. É pensar, por exemplo, o quanto uma entrega que eu faço hoje, a partir de uma fotografia que eu tenho hoje, vou trazer para a área de TI, que é a minha área, a partir de uma fotografia de um sistema que eu tenho hoje, é o quanto essa entrega que vai ser feita vai repercutir ao longo do tempo no meu sistema. Qual vai ser o crescimento vegetativo de bancos de dados, de performance com relação a essa volumetria. Então, quando a gente fala de estratégia de planejamento, comparando a história de Sísifo, é isso. Às vezes eu faço várias entregas, às vezes eu entrego tudo na data, só que eu estou gerando vários outros problemas e às vezes para outras áreas, gerando até uma comunicação não tão boa entre elas, por conta dessa falta de olhar estratégico, não só do líder que acompanha essas ações, mas também da equipe, por falta às vezes de conhecimento, de preparo e de ter essa visão mais ampla, né, sobre aquilo que está sendo feito ali, de ter o que eu costumo dizer como um sentimento de dono, que o faz olhar para o todo, construir um planejamento que talvez vai demorar mais do que o que está sendo pensado ou esperado, mas ele faz com segurança. Ele tem... Eu gosto de dizer o seguinte: você gosta de ter o seu nome numa entrega que vai durar 3 meses? Ou daqui a alguns anos saber que o seu nome tá lá em algo que você entregou e dizer, olha, isso aqui foi fulano de tal que fez e faz anos que tá aqui e ainda funciona muito bem porque fulano de tal entregou. Então o seu nome você quer que esteja na boca do sapo, né, de coisas que são provisórias, paliativas ali, ou de coisas consistentes e de valor a longo prazo. Então esse seria o segundo olhar. Eu vou até colocar um ponto aqui. Na área que eu atuo, eu já gerei problemas para resolver problemas. Explico. Eu já estava diante de um problema muito grande que demoraria 5 dias para resolver, porque envolvia a loja, distribuição de aplicativos para a loja da Apple, que demora 5 dias de homologação, e eu não tinha esse tempo. Eu tinha que resolver o problema em no máximo 2 horas. Então eu tomei uma ação, né, uma decisão de gerar um outro problema menor, de risco calculado, pensado e administrável para resolver o big problem, né? Então eu criei um probleminha menor
em qual eu pudesse lidar com ele durante esses 5 dias de uma forma mais tranquila para resolver esse outro, até, né, se dar tempo de se resolver esse problema dentro desse outro prazo. Só que veja, foram ações pensadas e desenhadas estrategicamente. Então, às vezes, a gente tem que tomar decisões. O que não pode é a gente fazer algo paliativo e deixar como definitivo forever e que um dia aquilo vai estourar. Eu vou trazer aqui um outro caso de um problema que eu resolvi uma vez relacionado a questões de hard code, não usando a parte da TI aqui também. Um software que tinha sido construído lá em 2016. Vou usar um outro ano para vocês não terem referência, tá bom? Um software que tinha sido construído em 2000 e estava com hard code no código para validação das datas de feriados, datas comemorativas, finais de semana. Isso tava hardcode. Só que o software não funcionava só durante o ano 2000. Ele era um software para sempre. E aí ele não tinha esse dinamismo, é claro, né? Quando entrou 2001, já não tinha consistências que precisavam. Então, são ações como essa, de paliativo que vira definitivo, é que não podem acontecer. O que se espera de um profissional de nível mais pleno, de nível mais sênior, é essa visão global e essa avaliação das consequências das ações que são realizadas no dia a dia. Esse foi o segundo olhar sobre essa história, traçando esse paralelo. O terceiro olhar é sobre as pedras. Quais são as pedras que às vezes você tá rolando morro acima na sua vida? Né? Traçando para a parte profissional, às vezes a gente tem colaboradores dizendo que falta reconhecimento, eu não ganho o suficiente para me expor, né? Eu não ganho, ou quando eu ganhar mais, ou quando eu for promovido, acontece que isso é a pedra que você tá carregando, tá? Às vezes a sua falta de ação, a sua falta de motivação pro seu trabalho diário, pensando que quando você for promovido, ou quando você ganhar mais, aí sim você vai fazer, é que de fato não vai acontecer. É você empurrando a sua pedra até o topo do morro e antes de você chegar no topo, ela volta para trás. Então, é um erro pensar que quando você for promovido, aí sim você tem que fazer o contrário, você tem que fazer para ser. E se você não foi nesse ano, porque existe uma lista, né? A maioria das empresas tem uma lista, uma ordem, uma sequência, enfim. Se você não foi nesse ano, significa que os esforços que você teve aqui, porque você queria ser promovido, você vai ter que repetir. Você vai ter que repetir novamente. Se você vai cansando de ter essa motivação, ou seja, você vai se frustrando com todo esse movimento e toda essa parte que é um pouquinho mais delicada, que envolve essas sequências, essas listas, essas avaliações como um todo, você vai cansando, você não vai ter o desempenho, a motivação, e ou seja, você vai ficar com essa pedra rolando morro abaixo sempre, né? Então, para os colaboradores, essa é a reflexão. Você primeiro precisa fazer e se manter nessa ação, se manter em performance, para aí sim ser reconhecido, para aí sim ser promovido ou estar nessa listagem de que você venha, né, ter a sua promoção, enfim. Então, a sua pedra pode ser comparação. Tem vários profissionais na área de TI, por exemplo, que falam o seguinte: mas eu faço o mesmo trabalho de fulano e ele ganha mais do que eu. Então, são comparações e isso acaba sendo uma pedra que você está carregando e no final do dia ela vai voltar para baixo e você vai ter que empurrar tudo de novo. A sua falta de motivação é a pedra, a sua falta de definir e ter clareza de onde você quer chegar na sua carreira profissional, por exemplo, né? Ter o seu plano de carreira. A falta de um plano de carreira pode ser a pedra que você talvez tenha rolado morra acima no dia a dia do seu trabalho. E agora, pensando na liderança, por exemplo. A liderança, a pedra dela pode ser por ação e às vezes até por omissão, por falta de posicionamento diante de algumas coisas.
por fazer gestão de agradar por vezes outras áreas, enfim. E por conta disso, falta planejamento para executar as ações e acaba fazendo, né, como dá, sendo que isso vai gerar aqueles tantos outros problemas e toda aquela situação Sísifo, né, de ser Sísifo, ficou legal agora. Então, vai gerar esse desgaste todo para as pessoas, né? E a liderança que tá empurrando esse tipo de pedra, tá, né, junto os seus colaboradores, estão juntos ali, levando essa pedra a morro, e antes de chegar no topo, ela sempre vai rolar para alguém, vai ser massacrado por essa pedra aí. Certamente isso vai acontecer. Talvez alguém até fique lá no topo, ou seja, talvez até seja reconhecido por entregas sem planejamento, sem a estratégia correta, por um curto espaço de tempo. A questão é, ao longo prazo, o quanto que isso é saudável para a sua equipe, né? Para as pessoas que trabalham com você, esse tipo de ação. Então, o olhar é para essa estratégia de como você pode fazer um planejamento mais adequado, você pode equilibrar isso tudo para você, para as pessoas da sua equipe, para você ter uma vida profissional, uma carreira, enfim, de mais sucesso. A mesma reflexão você pode ter para sua vida pessoal, né? Imagina a sua vida como várias montanhas, né? Cada pilar da sua vida uma montanha que você tem que escalar. Cada vez que você vai escalar, por exemplo, a montanha da saúde, você tem as pedrinhas que estão ali com você nessa jornada de você carregar montanha acima. E talvez o que te impede de ter uma saúde melhor sejam histórias, talvez as pedrinhas sejam histórias que você conta. Ah, meu metabolismo tá muito lento, né? E engraçado essa do metabolismo, porque eu bem lembro que acho que quando eu tinha por volta dos meus 30 anos, eu já falava que meu metabolismo era lento, né? E aí isso me impede até de querer fazer alguma coisa, porque se é lento, né, então não adianta os meus esforços, não adianta nada. Então, são historinhas que às vezes a gente vai contando que nos impede de agir, dar o nosso melhor e de mudar. Eu vejo pessoas com mais de 40 anos mudando e transformando o seu corpo, fazendo exercício físico, comendo adequadamente. Então, não deixe que o efeito manada te conduza morra abaixo também para algumas conquistas que você talvez queira, mas tenha deixado de sonhá-las por conta dessas colocações aí do coletivo, né? Olhando para a parte da saúde. E a pensar que cada área da sua vida pode ser uma montanha, né? Vamos pegar o financeiro também. Já gosto dos exemplos, então vamos usar o financeiro aqui de exemplo. Eu disse que eu já resolvi um problema maior com um probleminha menor. Agora, tem pessoas que na parte financeira resolvem um problema maior financeiro, né, de dívidas, com um problema igual ou talvez até maior, criando, né, fazendo empréstimos, por exemplo. E aí, sem pensar nas consequências desse empréstimo no longo prazo na sua vida, né? Quanto tempo que vai ficar pagando isso? Como que isso vai refletir no orçamento familiar no longo do tempo, né? No longo da vida desse empréstimo que foi feito. Então, olhando para esse pilar financeiro, também preciso de planejamento, de estratégia, assim como todas as áreas da sua vida. Não seja Sísifo, né? Pare de fazer trabalhos que são considerados esforços inúteis, né? Esforços inúteis por falta de parar, pensar um pouquinho e agir com uma maturidade maior, mais assertiva diante daquilo que você tem de desafio aí para a sua vida. Olhando para essa história, olhando para essas reflexões, eu te convido a pensar em quais outros insights que você tem a partir dali, quais outras reflexões você consegue construir a partir dessa história de Sísifo e qual a aplicabilidade dela para as áreas aí da sua vida. Esse é o meu convite. Nós ficamos por aqui hoje na nossa live da Quest of the Week.
Foi um prazer, Dai. Obrigado pela sua presença do início ao fim. Muito bom. E para você que vai assistindo gravado, não esqueça de comentar. E se foi uma reflexão interessante, compartilha com alguém que precisa ter esse olhar aberto aí para todo esse universo. Beijo grande. Até a próxima Question of the Week. Tchau, tchau.